Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou vendedor em Marketplace. Meu principal canal de atuação hoje, meu principal canal de vendas é o Mercado Livre. Eu também vendo alguma coisa na Amazon e eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje um trabalho que eu comecei a desenvolver, que é no sentido de obter um auxílio para fazer a conciliação dos pagamentos no Mercado Livre. Eu sei que muita gente tem interesse nesse tipo de coisa, então eu queria mostrar para vocês o trabalho que eu fiz até agora. Ele é um trabalho bem inicial, né, onde eu baixo as informações do Mercado Livre por intermédio do uso de APIs daquele próprio canal, né? Então eu uso as APIs do Mercado Livre, puxo as informações de conciliação que eles fornecem e eu vou mostrar para vocês qual é o endpoint que aparece lá na documentação de API do Mercado Livre, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu já consegui obter por intermédio dessa API, algumas coisas que faltam ainda obter, porque a própria API do Mercado Livre ela não disponibiliza todas as informações que a gente gostaria que tivesse lá, né? E depois vem a parte mais complexa, né, que eu ainda preciso começar a estudar melhor, ver qual estratégia fazer, é de tentar pegar essas informações que a gente obtém na API do Mercado Livre e tentar conciliar, né, daí que vem o nome, né, com os depósitos que o Mercado Livre faz na nossa conta do Mercado Pago, para a gente ver se realmente aquilo que você conseguiu lá nas tuas vendas, né, descontando as taxas de frete, de comissão que o Mercado Livre cobra da gente, né, para ver o que realmente sobrou e que vai ter disponibilidade lá no teu saldo da conta do Mercado Pago. Então essa é uma etapa que eu ainda tenho que trabalhar, mas eu vou mostrar aqui na planilha Excel que eu já consegui obter da API. Vocês vão ver que tem informações bastante interessantes ali, ok? Então eu vou mostrar para vocês na tela do computador. Continuem aqui comigo que eu acho que vocês vão se interessar por essas funcionalidades. Pessoal, aqui eu mostro para vocês na tela a planilha onde, na verdade, é a minha pasta de trabalho do Excel, onde eu tenho inúmeras planilhas aqui, né? Planilha de vendas, planilha de compras. E agora eu estou trabalhando nessa segunda versão da parte de tarifação do Mercado Livre, que eu chamei aqui de billing, né? Que é basicamente a tarifação em inglês, tá? Eu já tenho alguns dados levantados aqui nessa planilha, né, históricos aí desde o final de junho de 2025, né? Eu deixei um espaço aqui para mostrar para vocês como é que eu faço a coleta agora dos primeiros dias do mês de setembro de 2025, mas antes de eu mostrar para vocês toda essa sopa de letrinhas e informações que tem aqui na planilha, eu quero mostrar para vocês lá na documentação de API do Mercado Livre, qual é o endpoint que eu chamo, né, nas minhas rotinas aqui do Excel para conseguir essas informações aqui, tá? Então eu vou alternar aqui no navegador e estou abrindo aqui a página para vocês darem uma olhada, que é a parte de documentação da API do Mercado Livre, que é acessível para qualquer pessoa, tá? É só vocês olharem aqui o link, né, que está aqui, developers.mercadolivre.com.br. Do lado esquerdo aqui, onde a gente vê os tópicos de documentação, a gente vai ter que dar uma olhadinha na parte de relatórios de faturamento, né? A gente vai abrir esse tópico aqui, nesse sinal azul aqui, nesse sinalzinho azul do lado dele, e a gente vai olhar na parte de conciliações, ok? Então aqui começa a parte de detalhe de conciliação, né? Então aqui tem todos os filtros que podem ser usados na hora de você fazer as chamadas de API. Você pode fazer ordenação, né? Você pode fazer a pesquisa por tipo de detalhe, subtype, a gente vai dar uma olhadinha depois o que são esses subtypes, né? Então tem uma série de filtros aqui que você pode fazer na hora de fazer a tua chamada de API. Isso aqui é um detalhe importante, pessoal, tá? Quando você faz a chamada de API, os servidores no Mercado Livre que vão mandar essa resposta para você têm limitações, tá? Tem inúmeros
inúmeras aplicações na internet, né? Sistemas de ERP, mesmo pessoas que trabalham com a busca de API por conta própria, que nem eu faço, né? Que ficam fazendo chamadas nesses servidores do Mercado Livre. Então, eles não deixam você puxar de uma única vez uma quantidade limitada de registros, tá? Aqui a gente vai puxar registros de tarifação. Então vocês vão perceber depois na planilha que uma determinada venda que você faz pode gerar de 4 a 8 registros de tarifação. Tá? Uma única venda que você faça. Então, aquele vendedor que tem centenas de vendas por dia, né? Então, num período aí de 15 dias, ele pode ter milhares de registros de tarifação, né? Então, o Mercado Livre ele limita que você baixe, que nem vocês podem ver aqui, ó, o limite máximo por chamada de API que ele permite que você faça aqui nessa API de tarifação é de 1000 registros, tá? 1000 registros a cada vez. Então, é lógico, né, que se uma pessoa que faz uma venda aí, faz 50 vendas por dia, né, e quer puxar registros de tarifação de 15 dias, 20 dias, evidentemente que vai passar desse limite aqui. Então, quando você desenvolve a tua rotina, seja em linguagem VBA, seja em Python, seja em que linguagem for, né, você tem que fazer uma estratégia de paginação, tá? Então o Mercado Livre explica aqui nessa parte como que você tem que fazer. O limite máximo é 1000 registros de tarifação. Por padrão, se você não informar lá no teu endpoint da chamada de API quanto que você quer usar de limite, ele vai deixar 150 registros, tá? E para ele permitir que você faça chamadas seguidas para obter mais registros do que esses 1000 que ele libera por vez, né? Você tem que usar esse from ID, que é para cada nova chamada que você faz, você tem que informar o teu último ID. Eu vou mostrar isso aí para vocês lá na tabela depois, tá? Então, a chamada específica que eu uso, que ele dá um detalhe para MP é Mercado Pago, não é a API do Mercado Pago que eu uso. Importante vocês notarem que Mercado Livre tem as APIs deles, né? E Mercado Pago tem outro conjunto de APIs. A gente vai tratar aqui APIs do Mercado Livre, tá? Então, não é bem esse exemplo aqui que nos interessa, a gente desce aqui um pouquinho e aqui sim começa a nos interessar porque ele está falando de Mercado Livre. Basicamente, pessoal, a chamada de API que eu faço para obter aqueles dados é essa aqui, ó, né? Ele dá o exemplo aqui dessa chamada, né? Então, aqui está o endpoint, né? Então, basicamente, você vai aqui em API, Mercado Livre, cuidado, tá? Não é Mercado Livre, é escrito lá de acordo lá com a Argentina, né? Com o idioma que eles usam lá, o espanhol. Você vai na parte de Billing, Integration, Periods, que esse key aqui é um negócio assim meio obscuro. Basicamente é o que? É uma referência de data no formato ISO, ou seja, você vai escrever aqui o ano com 4 dígitos, traço o mês, traço o dia. Aqui eles cometeram um erro na hora de imprimir isso aqui, tá? Porque o certo seria ter colocado aqui 12 de junho de 2021, né? Logo em seguida você vai colocar aqui /group, ML, porque você vai puxar do Mercado Livre, Details, e depois da interrogação você vai passar aqueles parâmetros que ele permite, né, que ele informa aqui em cima, que podem ser usados, tá? São os filtros que a gente fala. Mas eu basicamente fiz rigorosamente isso aqui, usei a Document Type igual a Bill, que é a cobrança, né? Aí o e-comercial é um separador de parâmetro, ele está colocando aqui limite de 1, mas ninguém vai fazer de 1 por 1, tá bem, pessoal? A gente vai usar aqui 100, 500, ou se quiser usar 1000, né? Depois eu vou mostrar a estratégia que eu consegui obter até agora, tá? Porque essa parte aqui da data de referência aqui é meio obscura para entender exatamente como é que isso funciona, tá?
Estou fazendo algumas tentativas, alguns testes, mas ainda não cheguei à conclusão exatamente de como é que funciona isso aqui. Ok? Voltando agora para a planilha, né? Então, basicamente, por trás disso aqui existe uma rotina em VBA, né? Que ela é disparada com esses parâmetros que eu preencho aqui. A data de referência é aquela key que vocês viram lá. Aqui está no formato natural, como a gente lê, né? Que está aqui 31/8/2025, é a última data que eu tenho aqui, né? Mas na hora de eu jogar isso aí para a rotina, eu tenho que converter naquele formato ISO, que é invertido, né? Que é o ano com 4 dígitos, tracinho mês com 2 dígitos, tracinho dia com 2 dígitos, tá? Então, simplesmente eu faço essa conversão lá na programação. Qual é o número de registros que eu quero? Ok. Aqui está 1, mas a gente vai mudar isso aqui depois. E aqui é o último ID, tá? Que é aquele parâmetro que eu mostrei lá para vocês, né? Para que ele não puxe de volta coisas aqui que eu já puxei até o dia 31 de agosto, tá? Então, eu pego o último ID aqui, que é o ID de cobrança, tá? Que é uma informação que vem lá da API do Mercado Livre. Ele é a referência para minha nova chamada. Então, aqui eu vou começar, né? Como a gente já está hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, no dia 17 de setembro, né? Já tem uma quantidade razoável de registros de tarifação. Eu não tenho muitas vendas por dia, então eu não tenho tantos registros, né? Eu não chego a ter 10 vendas por dia, pessoal. Então, a quantidade de registros de tarifação que eu tenho não é tão grande, tá? Mas a gente pode começar aqui, por exemplo, por 100. Tá? Eu vou puxar 100 registros de tarifação. Então, eu informei a data de referência. Essa data de referência, pessoal, não tem a ver com a data de hoje. Vocês podem colocar a data de hoje, mas como eu fiz a minha última chamada lá pelo dia 31/8, eu vou colocar essa data como referência por enquanto, tá? Quantidade de registros que eu quero puxar, eu poderia colocar 1000, mas a minha quantidade de pedidos diários não é muita, tá? Então eu não vou sair colocando 1000 aqui. E o último ID, que é da última chamada que eu fiz. E vou clicar aqui no botão tarifação MELI, que vai puxar alguns registros agora a partir de 1º de setembro. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, então vocês observem que ele puxou aqui um conjunto de 100 registros a partir do dia 1º de setembro, né? Então a gente atingiu aqui até o dia 4, mais ou menos, tá? E ele já atualizou aqui, pessoal, o último ID referente a um registro de tarifação no dia 4 de setembro. Vamos seguir em frente, porque a gente ainda tem mais vendas até chegar ao dia 17 de setembro. Então eu vou clicar aqui novamente. Ele puxou mais registros aqui agora, ele conseguiu chegar até o dia 9. Aqui é o novo ID de cobrança, ele já atualizou aqui. Vamos continuar clicando aqui. Vocês vão dizer assim, poxa, você poderia ter colocado mais registros. Poderia, tá? Mas eu quero fazer mais com calma aqui para mostrar para vocês. Eu até vou forçar a colocar em 200 aqui para ver agora, que eu já estou próximo, né, do dia 17. E aqui eu cheguei ao dia 17/9, que é a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ok? Eu vou tentar fazer mais uma chamada e vocês vão perceber que vai dar uma mensagem aqui, tá? Vejam que a minha data de referência está no dia 10 de setembro. Ainda assim, ele foi além dessa data e pegou registros até o dia 17. Quando eu clicar aqui novamente com esse valor de 200 aqui, certamente a gente vai ter um erro, porque eu não terei 200 entradas novas aqui de tarifação, sendo que eu já estou no dia 17. Eu não vendo tanto assim para ter 200 novas chamadas, tá? Então a gente está falando aqui no mínimo de 50 pedidos, né? E eu não tenho isso aqui, tá? Então ele dá esse erro aqui, ó, não há registros
a data de referência que está aqui será incrementada em 10 dias. Após isso, tente novamente. Então eu vou dar um OK. Observem como a data foi para dia 20. Então ele empurrou a data de referência um pouquinho para frente, tá? Mas se eu clicar aqui, certamente eu terei um erro de volta, tá? Porque eu não tenho essa quantidade de registro de tarifação. Então o que é ideal quando você está próximo aqui da data do dia de hoje e você quer ver se tem mais algum registro de tarifação, é você colocar pouca coisa aqui. Por exemplo, coloca 5 e tenta fazer uma chamada. Ele está dando um erro. De novo, ele vai incrementar aquela data lá em 10 dias, vai para o dia 30, né? Então, o correto aqui, talvez, pessoal, para a gente ter certeza se não tem mais nada, é colocar 1 aqui, ok? Só conferir para ver se esse número está igual à última linha, né, que é o ID de cobrança, e vamos fazer uma nova tentativa. Inclusive, eu vou voltar essa data aqui lá para o dia 20, né, e vou deixar agora com um registro, vou clicar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Certamente esse é o meu último registro de tarifação. Foi uma venda que aconteceu às 19 horas e 17 minutos, ok? Agora são 20 horas. Então, a última venda que aconteceu aqui para mim foi às 19 horas e 17 minutos, ok? Então, é isso, pessoal. Então, assim, ainda está um pouquinho na base da tentativa e erro aqui. Eu não consegui definir bem ainda uma forma de automatizar essa parametrização aqui para que ele vá sozinho até o último registro que você tem aqui, né? Eu tô estudando isso, mas ainda não consegui definir um algoritmo legal para fazer isso automaticamente, tá? Mas o que importa é que a gente está conseguindo puxar informações automatizadas de bilhetagem lá do Mercado Livre, isso é bacana. Aqui tem uma sopa de letrinha, pessoal, mas basicamente aqui é o seguinte: esse código de cobrança que tem na coluna D aqui é interessante. Sempre quando esse código começa aqui com a letra C, né, tá lá na documentação que eu mostrei para vocês da API, mas esse C aqui vem de charge, né? É uma cobrança que o Mercado Livre faz para o vendedor. Por isso que o lançamento dessa cobrança aqui, ó, que entra aqui na linha, CXDE, a gente vai ver depois que é uma tarifa de frete do Mercado Livre para um determinado pedido que foi vendido aqui, ó, tá? Então, ela entra contando negativo aqui para o vendedor, né? Ela vai entrar como um débito para você lá do montante da tua venda, tá? E quando a primeira letra aqui é B de bola, isso aqui vem de bônus lá do Mercado Livre, tá? Então, é ao contrário, né? Essa tarifa aqui, ela vai entrar, né? Vamos pegar uma tarifa, por exemplo, vamos ver se eu tenho um BX, pode ser esse BVML aqui, tá? Então isso aqui provavelmente foi uma venda minha que foi cancelada, tá? Então o valor da venda o Mercado Livre me debitou, né? E me creditou, vai entrar aqui como um valor positivo, tá? A tarifa de venda, por exemplo, ok? Então C é charge, é o que o Mercado Livre cobra de você. Claro, aqui depois eu vou mostrar para vocês, exceto aqui o valor do pedido, que a gente coloca aqui de referência, e o B é de bônus. Basicamente é isso aqui, vai ter umas pequenas variações aqui, tá, pessoal? Mas basicamente começa com B ou C, essa codificação aqui, que está lá dentro da resposta que a API traz para mim, tá? Então vamos ver o que tem de interessante aqui, tá? Isso aqui é uma matriz onde eu faço o lançamento dos valores, tá? Então você vê que essa codificação aqui, para efeitos de demonstrar para vocês aqui, eu coloquei aqui no topo das colunas também para vocês entenderem, tá? CVML, né, que vocês veem aqui, é a taxa de comissão que o Mercado Livre cobra. A comissão que o Mercado Livre cobra da gente, normalmente você tem lá, dependendo da tua categoria, é a taxa que você tem quando o teu anúncio está na modalidade Premium, ou você tem uma taxa um pouquinho menor, que não oferece parcelamento sem juros, né, quando o teu anúncio está na modalidade clássico, ok? Então vamos supor que eu estou numa categoria que o percentual de comissão no Premium é 17% e no clássico é 12%, por exemplo, né?
Quando o Mercado Livre cobra essa comissão de você, se você for olhar lá no Mercado Pago, ela é dividida em duas coisas, tá? Uma é a tarifa de venda, que é uma tarifa do Mercado Livre, da empresa Mercado Livre, vamos dizer assim, e outra é uma tarifa que eles chamam de custo de gestão da venda, que se vocês forem ver, é uma tarifa do Mercado Pago, ok? Vamos fazer um filtro aqui, ó, por uma venda, tá? Vamos pegar essa venda aqui. Eu vou fazer um filtro aqui pelo número desse pedido, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse e vou fazer aqui, ó, filtro pelo valor selecionado nessa célula. Pessoal, tudo isso aqui então foi um pedido do Mercado Livre. Ele me gerou aqui 6 entradas, 6 lançamentos de bilhetagem, esse pedido. Um único pedido de um único produto, tá, pessoal? Isso aqui não é um pedido de carrinho, provavelmente. É muito raro eu ter pedidos de carrinho, né? Mas vamos entender aqui, ó, isso aqui é interessante, é um exemplo interessante por quê? Porque o comprador, ele cancelou essa venda. Então vamos ver primeiro a venda propriamente dita, né? Então aqui, ó, CVML. CVML é aquela taxa, a comissão da parte do Mercado Livre, tá? Eu coloco aqui nessa mesma linha do CVML quanto foi o valor da minha venda, tá? Deixa eu tirar esse filtro daqui, voltar do jeito que estava, né? Então o CVML é a tarifa de venda, né? E quando tem a devolução, você tem o respectivo BVML, quando tem o cancelamento do cliente ou devolução, alguma coisa assim, tá? Eu acho que fica mais fácil eu mostrar aberto aqui para vocês, tá? Então vamos fazer um filtro aqui que vai ficar melhor da gente olhar, com um pedido que termina em 17.156, ok? Então, aqui, pessoal, vejam que interessante o que a gente tem, né? CVML, que é a cobrança daquela tarifa de comissão da parte do Mercado Livre, tá? O valor da venda foi esse aqui, R$ 685,52. A parte da comissão do Mercado Livre foi R$ 65,91, ok? CVMP é a taxa de comissão, é aquela parcela do custo de gestão de venda, que é uma taxa, como vocês podem ver aqui, ó, em MP, é uma taxa do Mercado Pago, tá? R$ 12,92. Então a comissão toda que o Mercado Livre cobrou, na verdade, é a soma dessas duas taxas aqui, ok? O que é esse CFONPN, né? Essa sopa de letrinha aqui? Então, se a gente for olhar aqui, ó, nessa coluna, é aquela taxa de parcelamento. O que é essa taxa de parcelamento? Então, esse produto aqui certamente estava sendo vendido na modalidade clássico, né? E o comprador optou por parcelar no cartão de crédito. Porém, quando ele faz isso, ele tem que pagar juros, né? Porque o meu anúncio está na modalidade clássico. Então, vejam, pessoal, que ele fez um parcelamento tal aqui que ele vai pagar R$ 102,21 de juros. Não é pouca coisa, tá? Inclusive, eu fico bem espantado, né? A gente pensa que os compradores fazem pouco isso aqui, mas não fazem, tá? Tem muito comprador que vai lá no anúncio clássico e parcela no cartão. Então, ele está pagando uma quantidade aqui considerável de juros. O que você vai pagar aqui em cima dessa taxa, caso você opte em jogá-la lá na tua nota fiscal, é o imposto do teu, se você é do Simples Nacional e tua alíquota é, vamos dizer, 5%, você vai pagar 5% adicionais em cima desses R$ 102 aqui, ok? E por fim, a gente tem o CFFE, que na verdade corresponde aqui à tarifa de frete. No meu caso aqui, eu tenho que oferecer frete grátis, porém o Mercado Livre cobra de mim uma parcela, né, desse frete aqui, que no caso, como minha reputação está lá em verde, ele cobra, vamos dizer assim, a metade, né, que o cheio aqui seria mais de R$ 38, tá? R$ 39,90, alguma coisa assim. Então tá aqui, ó. Então, pessoal, a hora que eu pegar
para esse pedido aqui, todos esses valores aqui, e assinalar, né? E for dar uma olhada aqui embaixo, a soma não está aparecendo para vocês, mas a soma que aparece lá na barrinha de status do Excel é R$ 586,74. Ou seja, esse é o valor que efetivamente eu recebo de repasse do Mercado Livre, ok? E aí tem aquela situação também de pedidos que o comprador cancelou. A gente pode pegar aqui, por exemplo, um pedido que tenha BVML, que aí houve um cancelamento. Deixa eu ir um pouco mais para frente aqui, mais lá para setembro mesmo. E vou pegar aqui esse pedido, ó, por exemplo, ele teve um lançamento de BVML, então é 81.340, eu vou filtrar aqui, 81.340, que é o final do número do pedido, né? Então esse pedido, o que aconteceu, né? Uma venda de R$ 335, né? Aqui teve a parte da venda, ó, com as letrinhas que começam aqui com C, né? Mas o comprador, ele cancelou esse pedido aqui, né? Provavelmente antes mesmo de eu enviar, né? Porque ele fez aqui a compra às 12 horas e 24 minutos, foi a hora da cobrança, né? E às 12h45, mais ou menos aqui às 12h45, ele desistiu, falou, não vou mais, eu vou cancelar esse pedido aqui, tá? Então, pessoal, se a gente pega todas essas linhas aqui, aqui está a parte onde vem o crédito do valor total, tem as tarifas aqui do Mercado Livre, tem o frete, né? E aqui para baixo tem o cancelamento. Então aqui, ó, aqui tem um cancelamento do frete entre os R$19,95 positivos aqui, né? Basicamente anulam-se aqui, né, pessoal, os valores, tá? Os valores vão se anulando aqui. Então, teoricamente, a soma disso aqui, né? Se eu assinalar, que vocês não conseguem ver aqui a barra de status do meu Excel, mas ele está falando que a soma lá embaixo aqui está dando 0, né? É assim que tem que acontecer. Quando o comprador cancela o pedido, né? Os valores aqui tem que se anular, tá? Aqui tem um lance, pessoal, que vocês vão falar assim, pô, mas a taxa aqui está diferente do que aparece aqui, tá? Entendo que está diferente. É que assim, no lançamento de bilhetagem lá do Mercado Livre, ele não especifica na hora de devolver lá, de cancelar a venda, ele não traz detalhado a parte de estornos. O que é esses estornos aqui, pessoal? É tipo aquelas promoções compartilhadas que a gente entra, que o Mercado Livre ele te dá um abatimento na comissão, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aquela parcela de comissão no Mercado Livre de R$ 32,22, ele me deu um abatimento de R$ 13,34 aqui, né? Aqui na parte do Mercado Pago, proporcionalmente ele deu a mesma coisa também, R$ 2,62. Na hora que ele estorna, lá na API, ele só volta aqui, ó, os valores já estornados, tá? Então esse 18,88, na verdade, é isso aqui somado com isso aqui. Tá? Lá na minha barrinha do Excel está mostrando exatamente quando eu assinalei essas duas células, R$ 18,88 negativos. Tá? Aqui, na devolução, ele entra como positivo. Ok? Então, aqui, pessoal, o que a gente consegue obter de interessante dessa API? A gente vai pegar lá o ID de cobrança, a data da cobrança, que não necessariamente é igual à data de pedido. Vejam aqui, ó, nessa linha já aqui, ó, né? A data do pedido foi dia 8/6, mas a cobrança entrou no dia 10/6, lá do Mercado Livre, tá? Valor do pedido eu lanço aqui, isso vem lá na API também. As tarifas de venda, então tarifa de venda do Mercado Livre, gestão de venda, que é aquela parte do Mercado Pago. Taxa de parcelamento, quando o comprador opta por fazer o parcelamento com juros, né? Ele está fazendo esse parcelamento num anúncio na modalidade clássico. Estornos, quando você participa de promoções compartilhadas com o Mercado Livre, onde ele faz para você um abatimento na comissão. Tarifa de frete, ok? Tarifa de frete aparece aqui.
Inclusive tem aqueles fretes agora menores, né, para produtos que estão ali até R$ 199, né, tem um frete diferenciado aqui agora, né. Tarifas do full, pessoal, o que é tarifas do full? É aquela tarifa que a gente paga diariamente para as nossas unidades que estão armazenadas lá no full, ok? Então vocês vão ver aqui que todo dia do mês, aqui ó, vamos pegar todas as tarifas do full aqui que são diferentes de zero, tá? Então observem aqui, ó, o código eles chamam de CFWA. Não existe aqui, pessoal, um código BFWA. Não existe restituição, né, cancelamento de tarifa de armazenagem no full, tá? Então essas tarifas são aqueles centavos que a gente paga para os produtos que a gente tem armazenado lá no Mercado Livre. Vejam, todo dia eles fazem uma cobrança da gente aqui, ó, dia 10, dia 11, dia 12 e assim vai. Todo dia cai uns pingadinhos lá na tua conta, né? Vai depender da quantidade que vocês têm lá no full de produtos, tá? Então assim, vamos dar uma olhada quanto que eu tive de cobrança no mês de tarifas do full no mês de agosto, que é o mês que já fechou, tá? Então eu fiz um filtro aqui para o mês de agosto e vou somar todos os valores que aparecem nessa coluna aqui. Não aparecem para vocês, aqui a minha barrinha de status do Excel, mas ele está dando lá R$ 12,57. Eu paguei de armazenagem lá no full. Pessoal, não é aquela taxa de estoque antigo lá no full, que é uma taxa daí bem mais alta que eles cobram para cada unidade que ultrapassou lá X meses de limite que eles dão lá, se não me engano, 4 meses sem cobrar isso aí da gente. Passou de 4 meses, eles começam a cobrar por unidade que vocês têm armazenada lá, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa outra taxa para ver se eu tenho, deixa eu tirar os filtros aqui, para ver se eu tive taxa de armazenagem no full. Eu tive pouca coisa, tá? Eu tive uma ocorrência aqui de R$2, né? Que aqui o código para essa taxa é CFBA, né? Então isso foi cobrado de mim em julho e em agosto eu paguei R$2 ali, mas acho que era 2 unidades que eu tinha que estavam paradas lá, eu não conseguia vender, né? Tanto que eu tive que retirar essas unidades de lá, tá? Outra informação interessante que a gente consegue dessa API é aquela tarifa de coleta do full. Para quem vende no full e tem endereço em algumas capitais do Brasil, eu, por exemplo, sou de Curitiba, o Mercado Livre ele vem coletar a mercadoria na minha casa. Nem sempre foi assim, tá, pessoal? Então, muitos de vocês não têm essa opção de coleta do full, né, que é uma transportadora parceira do full, lá do Mercado Livre, que vem fazer a coleta das tuas caixas, dos teus volumes, para levar lá para o centro de distribuição, por exemplo, no meu caso é Perus, né? Eu mando para Perus. Então, isso é cobrado da gente, tá? Vamos pegar um caso aqui, então, onde a gente tem a ocorrência aqui, pessoal. Aqui eu tive uma ocorrência, né, de cobrança dessa tarifa de coleta, né? Então, o código para essa coleta lá do full chama CFCBE, né? É esse o código que eles põem lá na chamada da API. Eles dividem isso aqui por tarifas para cada SKU que você manda para lá, né? Então, por exemplo, eu fiz um envio aqui pequeno de 7 SKUs, se vocês fizerem a contagem aqui tem 7 linhas, né? Cujo valor total dessa coleta deu para mim R$ 38,45, é a soma desses valores aqui. É que o Mercado Livre vai descontar de mim alguns dias depois que essa mercadoria der entrada. Na verdade, eles descontam esse valor quando dá o fechamento do faturamento mensal deles lá, que nunca é no último dia do mês, normalmente cai ali no meio do mês, dia 15, dia 20, tá? Eles fazem essa cobrança, eles debitam lá do teu saldo da conta do Mercado Pago, né? Então aqui, né, eu faço sempre envios pequenos lá para o Mercado Livre, né? Eu vou meio dosado assim, vou mais ou menos sempre naquela recomendação que eles dão lá para cada SKU, olhe, mande tantas unidades. Então eu vou sempre trabalhando meio dentro daquilo ali, né? Porque é uma estatística que tem ali na jogada, né? Eles sabem mais ou menos quanto que vai vender de cada SKU que você está mandando para lá, tá?
Outra coisa que eles fornecem aqui, pessoal, é a famigerada taxa de retiro lá do full. Quando tem uma mercadoria sua que está empacada lá e está chegando, aqui no meu caso, aquelas unidades que eles me cobraram lá, né, estavam chegando próximas já a serem descartadas caso eu não conseguisse vender. Daí eu falei, não, são mercadorias que não são tão baratas assim, né? Eu decidi tirar essas 2 unidades lá, pagando esse frete exorbitante aqui que eles cobram, tá? Então, só para vocês terem uma olhada, ó, tá aqui o retiro das 2 unidades, pessoal. Né? Eu vou até filtrar aqui para vocês verem. Então, foi lá no dia 30 de agosto que eu decidi tirar, né? O código é CFRS e aqui tá a bagatela. Nunca você vai pagar menos do que isso aqui, pessoal, porque isso aqui é o seguinte, se você for retirar uma unidade que você tem lá, né, que seja de tamanho pequeno, que é o meu caso, aqui na verdade eu retirei 2, mas se eu fosse retirar uma só de tamanho pequeno, essa é a taxa mínima que você paga hoje, né, de frete para retirar essa mercadoria. Eles vão mandar isso para o teu endereço na tua matriz. R$ 98,00 é exorbitante. Claro, aqui você tem um volume que você pode tirar dentro dessa faixa de tarifa aqui, tá? Então você pode tirar ali entre 12, 16 unidades no máximo, pagando esse frete aqui. Então, como eu só tinha 2 unidades para retirar de lá, foi um péssimo negócio para mim, né? Porque foi uma taxa altíssima para eu tirar 2 unidades lá do full, né? Mas mesmo assim valeria a pena. Para mim seria melhor do que descartar essas 2 unidades, porque o custo de cada unidade dessa aqui era alto, era 200, 300 reais cada unidade, tá? Então eu falei não, eu prefiro perder 98 do que perder 2 custos aí de 200, 300 reais para deixar a mercadoria ser descartada lá, né? Então, mas para alguns casos de mercadoria cujo custo é baixo, às vezes vale a pena deixar lá para ser descartado mesmo, tá? E por fim, né, eu consigo aqui também custos de ads. Para quem investe em ads, eu ainda não investi até agora. Eu gosto mais de trabalhar com a central de promoções, eu não gosto de ficar torrando muito dinheiro em ads, não. Mas para quem usa ads, né, aqui vai ter todas as tarifas que o Mercado Livre te cobra em ads, tá? O que a gente não consegue obter dessa API? Custos de flex, infelizmente não consegue, e o custo do famoso e famigerado também default, né? Porque é uma taxa que o Mercado Livre está cobrando de vários vendedores, mas você não consegue, a chamada nessa API não traz esses custos de flex e default, né? Para alguns outros países da América do Sul, provavelmente Argentina, talvez na América Central ali, México, não tenho certeza, tá? Eles já estão fornecendo isso na API, custos de flex, mas para o Brasil, por enquanto, não tem. E isso aqui, pessoal, é uma parte do problema da conciliação, tá? A outra parte agora consiste em puxar relatórios lá do Mercado Pago, da parte que envolve ali o que foi pago ou não aqui para você, a data prevista, a data efetiva de liberação dos valores lá no Mercado Pago para você, qual foi a hora que foi liberado. Aí aqui vai ter um saldo, né, quanto que eu tinha lá na minha conta, quanto que eu retirei, né, que eu saquei lá da minha conta e quanto ficou o saldo atual. Então essa parte aqui agora da rotina, da automatização aqui, da automação, né, consiste em baixar um relatório lá do Mercado Pago, provavelmente o relatório de faturamento, de release, eu ainda tenho que ver, para mim é uma parte obscura que eu estou estudando ainda, né, e fazer bater aqui as coisas, entendeu? Os valores de vendas que eu tenho aqui, tirada taxas de comissão, de frete e tudo mais, e fazer a conciliação com os saldos que aparecem lá na minha conta do Mercado Pago, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês o que eu consegui obter até agora, né, nesse trabalho que ainda está em andamento e tem bastante chão aí pela frente, mas eu já consegui pegar coisas interessantes, né? E mostrar para vocês o que é possível, né? Quem tem condições de trabalhar com API, etc. e tal, né? O que é possível fazer, né? Eventualmente sem gastar muito dinheiro com sistemas de conciliação que cobram bastante caros, né? Então tem muita gente que usa Concili, esse tipo de coisa e sabe, né,
que as taxas que eles cobram ali mensais ou algum plano anual não são baixas, tá? É lógico, isso aqui não é um negócio trivial de se fazer, tem muita codificação aqui por trás, né? Tem que entender de programação, etc e tal, mas está disponível na API do Mercado Livre de forma gratuita. Só que lógico, né, pessoal, tem que analisar todos os endpoints, vem uma estrutura de resposta lá que você tem que fazer o tratamento dos dados e jogar de uma forma tabulada no teu Excel, né? Quando a gente vê assim, fala, pô, legal, é fácil, é bacana. Não é fácil, pessoal. Dá um trabalho danado. Por exemplo, eu descobri um bug ontem nessa rotina, porque eu esqueci que eu tinha situações aqui de retirada do full. Então, a hora que eu fui rodar e ele chegou numa determinada data, ele me deu um erro na minha rotina. Eu falei, putz, por que será, né? Aí você tem que entrar na depuração do teu programa e descobrir o que que é. Aí eu descobri, né, que, opa, eu não estou fazendo tratamento desses lançamentos CFRS, que é a parte de retiro de mercadoria lá do depósito do full, entendeu? Então, não é tão simples, né? É um pouco complexo isso aqui, tá bom? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Vou ver até onde eu consigo chegar. Eu espero que eu consiga fechar essa ideia aqui, né? Porque por enquanto eu coloquei bonitinho aqui das colunas, né? Mas eu tenho que ver se eu consigo fazer realmente as coisas baterem aqui, tá? Então, eu espero que daqui 1, 2 meses, num próximo vídeo, eu consiga mostrar isso aqui funcionando de forma completa. Obrigado pelo tempo de vocês e até um próximo vídeo.